nação rubro-negra, bem-vindos ao nosso papo virtual. O convidado de hoje é o técnico das categorias de base Sub-16 e Sub-18 do futebol feminino, Marcos Gaspar. Seja bem-vindo à nossa Flá TV. Olá, nação rubro-negra, mulheres e meninas, flamenguistas. Vamos conhecer um pouquinho hoje do futebol feminino do Flamengo de base. Para começar, você está no futebol feminino desde 1996, então, ou seja, é muita experiência. É verdade. Como todo menino que sonhou um dia jogar bola, eu também sonhei um dia jogar bola, mas aí a habilidade não permitiu que eu chegasse até o futebol profissional, e aí eu fui fazer faculdade de Educação Física e comecei treinando meninos também no futsal do Flamengo. Eu iniciei minha carreira em 1988 no Flamengo com futsal mirim. E aí, cara, em 96, como você falou, os horizontes aumentaram e o tamanho do campo também. E aí eu fui pro futebol de campo. Em especial, foi o meu primeiro contato com mulheres. E você tem uma coisa histórica aí, né? Que você foi o primeiro treinador da seleção feminina Sub-17. Como que é essa experiência? Conta pra gente. Então, esse foi outro sonho que eu consegui realizar, né? Quando você começa uma carreira de técnico, acho que o sonho de qualquer treinador é chegar na seleção brasileira. Foi um trabalho bem legal, eu fiquei 4 anos na seleção brasileira, eu comecei na Sub-17, depois eu fiz um outro ciclo de mundial na seleção Sub-20, fui campeão sul-americano, Sub-20 na Colômbia, sou pentacampeão carioca, sou campeão brasileiro. E, cara, o Flamengo, quando teve essa ideia de montar o futebol feminino, eu fiquei muito honrado, porque o Flamengo me convidou, né? E hoje o Flamengo, cara, é o maior time, é o maior time do Brasil. Eu sei que as pessoas vão ficar chateadas, mas é uma realidade. Hoje o momento do Flamengo é muito bom e está sendo uma experiência bem legal para mim e para as meninas também. Como você disse, tem bastante experiência e você também trabalhou fora do Brasil, né, com o futebol. Eu queria que você também contasse isso. Eu queria que você me confirmasse até se foi o futebol feminino ou masculino. Na verdade, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos e aí, cara, eu juntei o útil ao agradável. Eu queria saber por que do sucesso do futebol feminino americano. E aí eu passei 1 ano nos Estados Unidos. Trabalhei num community college lá, chamado Rio Hondo College. Eu fui assistant coach. E aí eu pude aumentar ainda mais o meu conhecimento e a minha visão do quanto é importante, né, as meninas começarem mais cedo a jogarem futebol aqui no Brasil. Nos Estados Unidos as meninas começam com 6, 7 anos. E aqui as nossas meninas começam com um pouco de atraso. Hoje com 12, 13, 14, quer dizer, é uma diferença de tempo de treinamento muito grande. E isso é que faz a total diferença hoje. Porque que os Estados Unidos é a maior potência de futebol feminino e o Brasil, que tem as melhores jogadoras do mundo, a gente já conquistou coisas importantes. A gente tem 2 medalhas de prata olímpica, a gente tem uma medalha de prata mundial, a gente tem uma medalha de bronze no mundial também. Isso é muita coisa. É que, infelizmente, no Brasil, só o primeiro lugar, né, no futebol é que é importante. Você falou dos títulos que você ganhou, sul-americano, participou de vários mundiais. Qual foi o mais importante para você? Na verdade, eu acho que o título mais importante que eu tenho dentro de campo foi esse campeonato sul-americano na Colômbia, porque a gente fez uma final contra a Colômbia com quase 30 mil pessoas no estádio. É uma realidade que o futebol feminino brasileiro ainda não vive, né? E é por tudo isso que eu te falei, a diferença ainda é bem grande. A gente ainda não conseguiu chegar no mesmo patamar das seleções internacionais do mundo afora aí. Você chegou no Flamengo, voltou pro Flamengo no ano passado. É verdade. Mas já teve uma passagem e não foi pelo futebol feminino, né? É verdade. Eu trabalhei no futsal, foi quando eu comecei. Eu trabalhei no beach soccer também. Cara, na verdade, eu fui o técnico num dado momento da categoria adulta de beach soccer do Flamengo e fui o coordenador do beach soccer feminino. E Marcos, no ano passado, quando você veio, foi montado pela primeira vez na história do clube o primeiro time feminino de categoria de base Sub-18. Você participou da seletiva junto com a comissão. Como é que foi esse processo?
Então, esse processo, cara, foi um desafio gigante por se tratar do Flamengo, mas também me fez relembrar que quando eu comecei na seleção brasileira, eu também comecei do zero. Não existia a categoria sub-17, como não existia no Flamengo a categoria sub-18. E a gente, cara, igual lá atrás, a gente fez um processo de seletivo e a gente conseguiu, né, reunir um grupo de meninas, algumas com um certo talento, uma certa qualidade técnica bem legal. E aí, cara, foi um processo muito legal porque eu gosto de trabalhar na formação, entendeu? É um propósito mais de vida do que de, sabe? Eu acho que as meninas no Brasil ainda não têm as mesmas oportunidades que os meninos, entendeu? E acaba que elas vêm ávidas de conhecimento, ávidas de querer treinar. Isso isso dá um prazer pra gente que trabalha no futebol feminino. Eu, o André, que é o preparador físico, e o Antônio Bezerra, que é o treinador de goleiros. Cara, isso dá um prazer pra gente muito grande. A única coisa que realmente a gente gostaria, mesmo sabendo que esse processo, né, às vezes você planta a semente hoje e já quer colher logo os frutos, mas a gente sabe que a médio e longo prazo a gente vai conseguir conquistar títulos para o Flamengo, em especial para o futebol feminino de base do Flamengo. Você tem uma participação ativa na formação do elenco? Sim, o técnico, né, ele tem essa condição de escolher as jogadoras, né? E aí, assim, desde o meu tempo lá de trás, eu gosto muito de garimpar, entendeu? Então, a gente fez essa primeira seletiva e eu comecei aí a ter um torneio aqui no Rio de Favelas, né? E aí eu ia assistir os jogos em busca do talento. Assim como os meninos também, as meninas que jogam futebol no Brasil ainda vêm das classes sociais menos favorecidas. E aí, cara, você tem que ir atrás. Esse trabalho já rendeu alguns frutos. Eu vou dar um outro salto que eu acho legal. Quer dizer, o Flamengo hoje já tem 8 meninas no time adulto que começaram no Flamengo. Quer dizer, isso é um ótimo trabalho. Esse talvez seja o maior título que eu tenha conquistado no Flamengo. A gente teve 2 meninas com convocação para a seleção brasileira, entendeu? Uma menina que nunca tinha jogado futebol, a outra não, já tinha um processo de iniciação mais apurado, mas a outra não. Há 6 meses atrás ela não jogava futebol, vamos dizer, estruturado num clube como ela faz agora. Então, cara, são resultados pequenos, mas que nos mostram que o Flamengo e a comissão técnica estão no caminho certo. E agora, falando sobre o Campeonato Brasileiro, eu queria muito que você falasse sobre isso, porque foi uma equipe que foi montada em 2019 e em 2019 teve que participar do Campeonato Brasileiro e ficou em 5º lugar. É verdade, né? E uma outra coisa, a gente passou a primeira fase em primeiro lugar do grupo, com a artilheira da competição, que foi a Maria Peck até aquele momento. Quando a gente pegou, a gente tinha uma meta que era chegar numa semifinal do Brasileiro. Entendeu? Esse era o nosso objetivo. A gente sabia que para ser campeão não dava nesse primeiro momento. A gente tem que ser realista. Às vezes as pessoas falam, mas você, treinador, tem que entrar para ganhar. Lógico, o Flamengo vai entrar sempre para ganhar, só que aqui a gente tem que saber, né, que existem equipes no Brasil que já tem um processo de 4, 5, 6 anos e que, cara, realmente ainda, no momento ainda estão na frente das nossas categorias de base. Mas isso logo, logo a gente vai igualar e eu tenho convicção que a gente vai conquistar títulos para o Flamengo e para o futebol feminino, que é o mais importante. É verdade. A gente sabe que as oportunidades para o futebol feminino não são as mesmas que para o futebol masculino. Mas como é para você, por exemplo, lidar com umas meninas que chegam no sub-18 e ainda não tem uma base? Por causa do meu currículo, né, acaba que elas imaginam em você, transferem para você até uma possibilidade de chegar numa seleção brasileira. Acho que é o sonho de toda menina. Então, cara, eu sempre falo para elas que a atleta, né, de futebol, assim como a atleta de natação, eu sempre uso esse termo, é um ser diferente. Ela não é igual às meninas da idade dela, que não tem cuidado com a alimentação, que, cara, não tem horário de sono disciplinado. Então, cara, se você optou por ser jogadora de futebol, se você tem o talento, que ele é importante, mas ele não é fundamental, quer dizer, você tem que se empenhar nos treinamentos, tem que ter disciplina, valores, né, importantes, né, que uma atleta tem que ter, o comprometimento com o trabalho, o espírito de equipe, né, a própria criatividade durante o jogo, o respeito e uma coisa que eu sempre prego, que é a questão da meritocracia, entendeu? A melhor vai jogar sempre,
E agora falando sobre quarentena, como é que tá a saudade das meninas? Na verdade, a gente dentro da base, eu acho que a gente foi a primeira equipe a parar. A gente parou, foi em março. Quer dizer, as meninas, né, elas, eu tenho conversado com algumas, o preparador físico André tem passado vídeos para ela, a questão de alongamento, a questão de movimentos funcionais, muito mais até com o aspecto psicológico. Então, acho que esse momento é um momento de aprendizado para as meninas também, né? O mundo vai ser diferente, o mundo não vai continuar igual. A gente vai ter que ter um cuidado maior com o outro, né? Sim. Porque a gente não sabe quando vai ter uma vacina, quando vai ter realmente um remédio eficiente. Então, cara, é importante que todo mundo se cuide, né? É verdade. Esse é o mais importante nesse momento, é isso. Futebol passa a estar num segundo plano. É isso. E agora, antes da gente finalizar, eu queria pedir para você mandar um recado para a nação rubro-negra. Então, nação, vamos, né, obedecer aí o isolamento. Se você tiver que sair na rua, usa luva, usa máscara, tome cuidado. Não fique de bobeira pela rua, se não tem necessidade. Ou então eu mesmo digo que minha mãe tem 86 anos e, cara, eu vou lá muito pouco, eu tenho ido muito pouco, porque, cara, o mais importante para mim é preservar a saúde dela. Então, cara, não fico de bobeira pela rua. Então, acho que esse é o maior legado que eu deixo desse momento de pandemia. Vamos nos cuidar e principalmente cuidar do outro. Marcos, muito obrigada por esse papo virtual. Espero que o próximo seja presencialmente. E, nação, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Flá TV é mais Flamengo para você. Quem tá falando é a atleta da ginástica artística, Flávia Saraiva, e eu vou indicar algumas séries e filmes pra vocês assistirem. Eu sou aquela pessoa que fica muito nervosa, né, quando tá assistindo, então eu sempre vou assistindo de pouquinho em pouquinho, eu até pulo pra frente pra ver o que vai acontecer e eu volto. Eu tô assistindo agora The Good Doctor, eu assisto também Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é bom, né, que tem bastante temporadas. Eu já assisti todas as temporadas, mas eu sempre volto pra assistir novamente um episódio ou outro. Tem Friends, um filme que eu gosto muito é Esposa de Mentirinha, eu acho muito engraçado. Eu também gosto muito de filme infantil. Vamos ver um filme muito legal. Eu adoro Malévola, com certeza vocês já assistiram, mas se não assistiram, assiste, vale muito a pena. E se eu for falar disso, eu vou passar o dia todo aqui, né, gente? Então é isso, assistem. E também comentem aqui o que vocês gostam pra eu também assistir, tá bom? Um beijo, tchau!